melhores programadores são as pessoas com um índice de criatividade maior, né? Porque a capacidade de solucionar problemas, de pensar fora da caixa, de, né, pensar alternativas. E o código, dois desenvolvedores com a mesma formação, com o mesmo conhecimento técnico, o mesmo nível de conhecimento técnico, conseguem pensar numa solução de duas formas completamente distintas, né? Então, por isso que eu falo, a parte criativa, a linha de raciocínio muda muito de pessoa para pessoa. Tem até a ver com a personalidade, é muito louco isso. Sim, sim. E qual o trabalho mais foda que você falou assim, não, meu? Esse trabalho que eu fiz, esse programa que eu desenvolvi para tal empresa, esse foi foda. Eu não posso falar o nome da empresa, mas antes do chat GPT, né, e hoje as inteligências artificiais que a gente tem que estão acessíveis no celular, até no smartwatch. É ridículo a facilidade de acesso e a evolução da IA que a gente tem hoje. Antes disso, né, já existia, lógico, inteligência artificial, mas não com a facilidade que a gente tem hoje. Uhum. E eu precisei desenvolver um chatbot de atendimento que usasse inteligência artificial e não tinha um chat GPT, não tinha a facilidade de integração com várias plataformas de atendimento, falando de customer experience, como hoje você consegue fazer um WhatsApp Business integrado com um chatbot da OpenAI, então você conecta tudo por API, fica omnichannel, então pode ser pelo Telegram, WhatsApp, e-mail, SMS, enfim, qualquer canal e a inteligência artificial se vira ali nesse núcleo para né, ver a melhor resposta, consegue controlar o conteúdo. E eu tive um desafio de desenvolver uma solução dessa no momento em que não tinha essa facilidade, né? Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei pegar as três principais empresas, os três big players que a gente fala de tecnologia em nuvem, que é a Microsoft, o Google e a Amazon, né? E usar o melhor dos três. Então, eu usava a estrutura da Amazon para hospedagem, por questão de performance. Então, para hospedar o chatbot lá era muito mais rápido. Eu usava a parte do Google para reconhecimento de voz e text-to-speech e speech-to-text. Então, a parte do Google sempre foi muito bom. Vou tomar um golinho. O Google sempre foi muito forte, desde o começo, com o Moto X lá, que era por voz com o Google Assistente, foi pioneiro e sempre foi muito bom na parte de reconhecimento de voz e de transformar também texto em voz. E então eu fiz esse chatbot de atendimento, né, usando o melhor dos três cenários. E o grande diferencial era usar os serviços cognitivos da Microsoft, que ainda estava no começo, então do Azure, né, na nuvem. Então, o serviço cognitivo, o que ele permite, esse serviço da Microsoft, do Azure? Identificar o humor da pessoa e, com isso, eu conseguia mudar a forma como o chatbot se comportava. E eu não entendo até hoje por que os chatbots de atendimento de grandes empresas, da Uber, de bancos, são tão ruins, cara. Eu fico incomodado de usar. Eles te dão um menu limitado, né? Você entra num loop infinito, às vezes dá vontade de tacar o celular na parede. É bem isso. E o que eu fiz há 5 anos atrás, né? Era uma solução que eu praticamente desenvolvi sozinho e que fazia muito mais sentido. Consegui identificar por um áudio, por exemplo, usando serviços cognitivos do Azure, se a pessoa estava com raiva, se ela estava feliz, o nível de satisfação que ela estava, e mudar o comportamento do atendimento. Então, assim, a pessoa está com raiva. O chatbot aprendia com isso e se comportava de uma maneira diferente, tornando a experiência do usuário única. Cada vez que alguém usava o chat... E aprendendo. Isso, ele ia aprendendo e ele se comportava de maneira diferente de acordo com
a forma como a pessoa que estava usando o chat estava se comportando. Então, ele podia tanto mudar os termos, falar de forma mais informal ou mais formal. Se fosse por áudio, mudar o tom, mudar o volume, a velocidade de fala. Inclusive, reconhecer por imagem, por uma foto de perfil, enfim, qualquer coisa, o humor da pessoa. Caramba, cara, que interessante, velho. Isso é muito legal. E hoje seria muito fácil, muito mais fácil do que foi na época, porque eu precisei usar, né, integrar a tecnologia de várias empresas diferentes, soluções dessas 3 empresas, e fazer a parte do Omnichannel, que é o atendimento em, né, multicanais, né, num único chat, de forma meio que manual. Hoje em dia, eu consigo, por uma interface gráfica, clicar e conectar uma coisa com a outra. Ficaria muito mais fácil. Hoje se tem mais recursos, vamos dizer Sim, assim. muito mais fácil. E eu realmente não entendo o porquê que as grandes empresas ainda não têm um chat, não tem, nem todas, né, mas uma boa parte delas, pelo menos as que eu uso. Sim. Banco, por exemplo, não faz sentido para mim que um chatbot tão ruim, o nível de tecnologia que a gente tem hoje. É que não encontraram o Rodrigo Barbieri ainda. Né? Mas não tem lógica, cara. Realmente me irrita isso, é algo que me incomoda, porque, como eu te falei, foi algo que eu precisei fazer num momento que não tinha tecnologia, deu trabalho, mas foi viável. Hoje em dia, é trabalho. Lógico, a gente vai falar de uma grande empresa, tem trocentos procedimentos, processos a serem seguidos, sim, até você implantar um projeto desse. Mas a questão do desenvolvimento em si, cara, levaria 1/10 do tempo do que eu gastei. Caramba. Considerando que eu fiz sozinho. Então, assim, para mim não tem lógica que não tem isso hoje. Oi, como foi, o porquê esse amor por tecnologia, cara? Quem que incentivou você? Foi gosto? Foi família, pai, irmão? Não sei, me conta aí. Na verdade, eu tive muita sorte de ter tido contato com o computador pessoal nos primórdios, assim. Em que ano? Cara, em 88, eu tinha 3 anos. 3 anos, cara? O meu pai levou um computador pessoal para casa. Era um XP, se eu não me engano. Tela verde ainda. Depois a gente teve um 386. E foi muito louco. Como eu te falei, a questão do lado criativo e não da lógica. Eu olhei para aquilo com o cérebro de uma criança. Lógico que eu não lembro exatamente dos 3 anos, mas um pouco depois disso. E eu lembro do esporro que eu tomei do meu pai porque eu desmontei o computador inteiro e, lógico, eu não sabia montar. Com quantos anos? Eu tinha de 4 para 5 anos. Eu peguei a caixa de ferramenta. Porque para mim não fazia sentido. Aquilo estava interagindo comigo. Então eu queria entender o que estava dentro daquilo, como é que aquilo podia interagir, né? Me dar respostas, responder a comandos. Então eu queria entender o que tinha dentro. Então, assim, o amor pela tecnologia começou disso. Cacete, eu desmontei, cara. Que eu queria ver se tinha algum bichinho lá dentro, né? Na mente de uma criança, não conseguia entender ainda o conceito. E aí eu comecei a me apaixonar com tecnologia por isso. E tive a sorte do meu pai ter uma condição financeira, né, muito boa na época. Sim. Né? Então, eu tive acesso ao que tinha de melhor de tecnologia, que na época era caríssimo. Né? Então, assim, para uma criança, cara, foi uma oportunidade, né, que poucas pessoas tiveram, né? Isso que você está falando, Rodrigo, é até bom para essa geração de hoje, né, cara? Essa geração de hoje tem muito acesso. Eu acho que quem não aprende se não quiser. Sim. É isso, porque a gente tem acesso, tem YouTube, tem Google. Antigamente a gente não tinha isso, cara. Eu lembro. Tinha Barça. Eu lembro, eu lembro quando, tipo, 16 anos de idade mais ou menos, eu preciso trabalhar. Caramba, cara, mas quais as profissões? Não é que era mais viável, era mais próximo do que a gente vivia antes, né? Era pedreiro, borracheiro, eletricista, carpinteiro, você entendeu? O que eu fazia? Trabalhar para aprender alguma profissão, né? Então, hoje a geração de hoje, cara,
podem se contentar, podem ser felizes com a tecnologia de hoje, porque antigamente não era assim, igual você tá falando, né? Só quem tinha acesso à tecnologia, quem tinha dinheiro numa condição bacana. Quem tinha grana. É. E hoje em dia o acesso além ele é muito fácil, tá na palma da mão, no celular, qualquer coisa a gente consegue conhecimento. Só que por um outro lado eu vejo, né, não generalizando, mas uma boa parte dessa geração, né, mas desse pessoal aí que nasceu depois de 2010, aí os adolescentes de hoje, de certa forma isso gerou uma meio que me parece uma preguiça de aprender. Exato. Né? Não teve aquele trabalho que a gente teve, a batalha que a gente teve para adquirir conhecimento. Exatamente. Que, tem que fazer um trabalho de escola, tem que pegar uma cartolina, abrir uma Barça, olhar índice, pesquisar na enciclopédia, fazer um resumo na caneta, na mão. Hoje em dia você pega um Copilot da Microsoft, que é integrado com o ChatGPT. Pô, se você souber escrever o prompt correto, ele gera o trabalho para você. E você consegue, inclusive, tem a inteligência artificial para gerar o trabalho para você e tem a inteligência artificial para fazer esse trabalho não ser parecido com o trabalho feito por inteligência artificial. Cacete! Porque existe outra inteligência artificial que identifica se foi feito por uma IA. Então, você tem a IA para fazer o trabalho, aí o professor tem a IA que identifica se foi feito por uma IA. Só que alguém já foi lá e fez uma IA que altera esse trabalho feito para IA para que o detector de IA, que é uma IA, não entenda que é uma IA e acho que é algo feito manualmente, né? Puta sem que usar pariu. inteligência artificial. Você tinha falado que sua família tinha uma condição bacana, né? O que seu pai fazia? Então, o meu pai ele começou como contador, né? Trabalhando de porta em porta, prestando serviço de contabilidade, e ele teve a oportunidade de trabalhar no grupo da Ultracred, que fazia parte do grupo Ultra, que hoje é dono da Ultragás, enfim. E na época eles tinham uma financeira, ele cresceu muito rápido lá dentro, era do Vitor Malzoni. Né? Hoje eles venderam, mas nessa época era do Vitor Malzoni. E ele trabalhava ele era diretor financeiro numa época em que a inflação era um absurdo de caro. Né?